de verdade, tem tanta coisa que eu gostaria de compartilharmos, tanta coisa que eu tenho visto, gente, tenho acompanhado através da palavra de Deus, que eu gostaria de fazer uma mesa redonda assim, a gente sentar e ficar lendo e meditando sobre tudo o que eu acredito. São coisas que eu acredito que nós estamos aí vivendo. Estamos entrando neste ponto, nesse ciclo de santificação da igreja. Eu vou expressar como santificação da igreja. O momento da santificação da igreja. Em 2000, eu me lembro, não esqueço isso, porque foi uma palavra muito clara que Deus colocou no meu coração em 2019, quando falou, no final de 2019 para 2020, quando falou a respeito da queda de grandes igrejas, quando falou a respeito de grandes igrejas, de grandes monumentos que se declaravam igreja. E nós vimos do início de 2020 até agora, esses últimos 3 anos, quantas situações nós vimos acontecendo dentro da igreja. Quantos problemas nós vimos surgir dentro da igreja. E quem está vendo apenas por um momento, enxerga isso como se fosse, meu Deus, a igreja está fracassando. Não. Quem está vendo apenas por aquele momento do acontecimento pode pensar dessa forma. Mas quem está vendo através das lentes de Deus, pensa de outra forma. Entende que é um processo de Deus para que a igreja de fato seja levantada e surja do meio de toda essa confusão do que é a igreja. Da identificação da verdadeira igreja. Em 2021, no final de 2021... No final de 2022 eu também trouxe uma palavra, não é? Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito, na verdade no final de 2021, a respeito da manifestação de Deus através, simplesmente do nada, podemos dizer assim, não é? Pessoas iriam ter contatos com Deus, crianças seriam usadas por Deus, e eu vi durante esses últimos 2 anos como crianças foram usadas por Deus. Está aí os testemunhos no YouTube, nas redes sociais, no mundo. Tem um canal que ele traz notícias do mundo, lá na Rússia, pessoas se convertendo no meio da rua, gente. Muçulmanos foram convertidos de uma hora para outra, e tiveram um encontro com Deus. Fiquei maravilhado quando eu vi a entrevista do filho do fundador do Hamas, dando uma entrevista. O cara cristão se converteu, cristão de verdade. Porque ele diz que a cabeça dele é caçada todos os dias. Mas ele vai publicamente falar do nome de Jesus. Ele vai dar entrevista em tudo quanto é lugar. Crendo nisso. Fiquei feliz demais. Como esse cara se converteu? Porque ele teve um encontro particular com Deus. Nós estamos vendo isso acontecendo. Quando passamos a olhar pelas lentes de Deus, é para esse lugar que eu te convido. Te convido para sair do seu lugar, não é do lugar humano, do lugar natural, onde você só consegue enxergar as coisas, do que está em torno de você, né? E Jesus mesmo disse, nenhum homem pode aumentar, pode acrescentar um palmo, um côvado, não é? Mais ou menos isso aqui, ó, além da sua visão, nenhum homem. Ele diz, quem é que pode acrescentar um côvado da sua vida a mais, ou da sua visão? Então eu preciso sair desse lugar onde eu tenho apenas um côvado de distância para enxergar a vida e ir para um lugar onde eu tenho uma visão de Deus para ver a vida. Porque senão eu fico sofrendo e lamuriando-me com tudo que está acontecendo comigo, pensando que primeiro, que isso só acontece comigo, segundo, que é porque eu sou cristão que isso acontece, terceiro, porque Deus não é fiel como ele disse que é, e quarto, Deus não está no controle das coisas. Então eu preciso olhar de cima, olhar com o olhar de Deus. Em Efésios, Paulo disse que nós fomos salvos, resgatados e estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Qual é a visão? Qual é o propósito de dizer que eu estou assentado em lugares celestiais com Cristo? Para que eu olhe as coisas de onde Deus olha. Eu passe a ver as coisas do lugar de onde Deus vê. Porque como somos humanos ainda, estamos vivendo no corpo natural, na matéria, e ainda temos muitas pressões dessa matéria, tilípsis, que Jesus disse, vocês terão pressões de fora para dentro, combates, o mundo vai querer marcar vocês, vai querer colocar impressão digital em vocês, vai querer amassar vocês. Ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde essas pressões? Na nossa matéria, na carne, gente, na mente, os combates mentais. Então qual é a tendência disso? É cobrir o teu céu para que você não veja o azul que está acima. É criar nuvens no teu céu para que você não veja além.
desse tempo fechado e chuvoso de inverno. Então a gente precisa parar de cara, eu preciso parar, primeiro eu preciso andar por fé e não pelo que eu estou vendo, porque é nesse momento que eu entendo que a fé funciona. Às vezes o céu fecha, às vezes eu me lembro que eu fui fazer uma viagem para o Paraná, Ponta Grossa, lá no Paraná, uma vez com a minha sogra, e nós saímos daqui 5 horas da tarde, quando deu 10, 11 horas da noite, estávamos na BR, tudo fechou, a neblina vinha no para-brisa do carro, que parecia troncos de árvores batendo no para-brisa do carro. E ela começou a chorar, se preocupar, e até chorou dentro do carro, porque ela disse, a gente vai cair no ribanceiro. Eu falei, não estou olhando para a neblina, eu estou com o farol de milha ligado, olhando para o chão, tem uma linha branca no chão, eu estou no meio da linha branca, fica tranquila. Fica tranquila, tire os olhos da neblina, porque se você ficar olhando para a neblina, você se perde. Eu estou no meio da pista olhando para a demarcação do asfalto, então estou seguro. Tem um caminho que está me guiando. Tem um caminho que está me guiando. Então a importância de nós entendermos isso, porque às vezes a gente tira os olhos. Gente, não é brincadeira quando a Bíblia diz, olhando firmemente, Hebreus, quando ele diz, olhando firmemente para Jesus, a palavra olhar firmemente lá, a expressão no original é dispersar qualquer distração que tente te desviar desse olhar. Qualquer distração. Por quê? Porque tem um momento em que eu preciso crer que do lado de fora dessa nuvem, desse nevoeiro, tem um céu azul, tem um sol que está brilhando. O fato do dia estar nublado não significa que o sol não nasceu. Porque às vezes é assim que a nossa mente diz, cara, o sol hoje não apareceu. É assim que a nossa mente diz. O sol hoje não surgiu para mim, para a gente, o que está acontecendo? Será que estamos vivendo um eclipse? Sei lá. Mas a verdade é um eclipse mental, trabalho de Satanás, e vou falar para você, não vou enganar vocês não, vai ficar pior. Vai ficar pior. Nós estamos caminhando para tempos muito mais difíceis do que já vivemos daqui para trás. É aviso de Jesus. Promessa de Deus é garantia de segurança e paz para a igreja. Então, existe avisos, informação e promessa. Promessa é de que vocês estarão seguros, não importa o tempo. Isso é promessa. Estarão seguros, não importa o tempo, não importa o lugar. Davi no Salmo 23, que a maioria de nós conhece, mas não reflete sobre ele, ele disse assim, ainda, o Senhor, tendo Deus como meu pastor, verso 1, eu não terei falta de nada. Por quê? Porque ele me faz andar por verdes pastos, ele me guia por caminhos de justiça, ele me leva até fontes de águas tranquilas, e ainda que eu passe por vale de sombra de morte, eu não terei medo, porque ele está comigo. A vara e o cajado dele é o meu consolo. A autoridade, o poder dele está sobre mim. A vara e o cajado dele, entenda que quando fala da vara e o cajado, não fala apenas de um instrumento para guiar a ovelha. Fala de um instrumento para combater o inimigo. Fala, eu estou cercado da autoridade dele. Eu estou cercado, envolvido pela autoridade dele. Então eu não tenho medo mesmo que eu esteja passando por um vale de sombra de morte, diante de predadores. Porque qual era a ideia de vale de sombra de morte? O cara passava pelo vale de madrugada, o pastor saía com as ovelhas logo cedo, de madrugada ele já estava no vale, o sol estava nascendo, e era uma região de lobos, porque como tinha muita criação de ovelhas, a presa principal dos lobos, de alimento para os lobos, então eles ficavam na montanha, não desciam por causa do pastor, mas a sombra deles era projetada no vale. E por isso dá-se então a ideia ou a direção para esse Salmo de número 23. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale de sombra, ainda que o inimigo esteja à espreita e a sombra dele se projete sobre mim, eu não terei medo, porque estou debaixo da autoridade, porque o cajado de um lado puxa a ovelha, do outro lado espanta o inimigo. Amém, gente? Por amor de Deus, tenham isso no coração. Aí outro lê o Salmo 91. Salmo 91 é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Às vezes as pessoas têm em casa, as pessoas têm em cima da geladeira, têm na estante, têm no painel do carro. Essa semana mesmo eu parei ali no açaí, aí vi lá um EcoSport, e a Bíblia estava aberta no Salmo 91, em cima do painel, mas um sol trincando. Eu disse, cara, se fosse Jesus aí, estava assado. Estava abertinho assim, em cima do painel, né? Aí eu passei assim, olhei, era o Salmo 91.
trincando o sol. Eu disse, cara, é uma coisa que, sei lá, a gente... bom, deixa para lá. Então, aí a gente vê lá o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Eu estava até comentando com a Renata antes de ontem, essa semana, andando no carro, eu disse, você entende esse Salmo? Aí ela falou, olhou, abriu no celular lá, ela disse, não muito, papai, mas não é, nenhum mal vai chegar à minha tenda, minha casa. A gente estava parado na porta da nossa casa dentro do carro. Nenhum mal vai chegar na nossa casa, nenhum mal chegar na nossa tenda. Eu falei, não. Eu falei, não tem umas formigas aí de vez em quando que aparece que é praga? Ela falou, tem. Eu disse, então, chega. Não tem umas baratas aí que parece praga de vez em quando, que a gente tem que detetizar? Ela disse, tem, então, chega. Então não é a nossa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando conosco o mundo. Nós tivemos um encontro com Deus em Cristo Jesus. Aquele que habita em Cristo estará seguro. Ele pode dizer, o Senhor é o meu escudo, o meu rochedo, o meu Deus forte. Nenhum mal chegará à sua tenda. Aquele que habita em Cristo, qual é a tenda daquele que habita em Cristo? É o próprio Cristo. Nenhum mal chegará a Cristo, mais. Nenhum mal pode tocar nele. Nenhum mal pode afligi-lo. Nenhum mal pode derrotá-lo. Então, nenhum mal chegará à sua tenda. Se a minha habitação é Jesus, se meu lugar de morada, se o meu lugar firme, o meu lugar seguro é Jesus, nenhum mal chegará à minha tenda. Então, pode cair a casa física? Pode cair. Ou vocês acham que na Tailândia não tinha cristão? Quando aquela aguada, aquela onda gigante foi lá e derrubou, tinha milhares de cristãos naquele país. Mas muitos deles foram salvos. Não sei se alguém assistiu aquele filme lá, O Milagre, o quanto o cara glorificou a Deus, ter reencontrado a família depois. Muitos foram salvos e que não foram salvos. Deus é Deus dos mortos e Deus dos vivos. Acabou, pronto. O entendimento de que eu estou seguro, não importa o que está acontecendo por fora, não importa o que aparentemente parece ser uma derrota, não importa, na verdade, as sensações, porque mesmo uma sensação boa passa. Mesmo uma sensação boa. Nós tivemos ontem à noite aqui uma bênção, um jantar maravilhoso, uma mesa farta, sabe, de abundância, e todo mundo comendo. Cara, que sensação maravilhosa, né? Comida boa. Uma carne assada maravilhosa, um tender, né? Armamos um tender para comer tender, uma tenda. Sensação boa, mas passa, gente. Estamos aqui hoje em outra situação, e amanhã em outra situação. Então, mesmo as sensações, por mais boas, interessantes que pareçam, elas passam. Então, precisamos estabelecer, como o Marcos falou aqui, da racionalidade. Não somos, a fé racional, ela é inteligente. A fé não é burra. A fé não é baseada numa utopia, em algo que alguém disse que pode ser. Não, a fé é baseada em fatos. É baseado em fatos. Eu sei, Paulo diz, eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Por quê? Porque eu preciso entender isso, ter isso claro no meu coração, porque tem um ano novo que está vindo pela frente, carregado de desafios, para mim e para você. E que venham os desafios, é um aviso, não é uma promessa. Mas teremos, gente, teremos. E se você quiser crescer, esses desafios vão te empurrar da zona de conforto. Vai chacoalhar a tua zona de conforto, vai derrubar a sua tenda que está na areia. Quantas vezes você está se sentindo confortável na areia, a onda vem de lá para cá? É preciso, porque para avançarmos, para irmos para um lugar mais alto, para irmos para lugares mais elevados, pastor, eu não quero crescer mais. Não tem problema, a gente se une, a Bíblia diz, tudo que a igreja ligar na terra, liga no céu. Porque filhos de Deus foram criados, Deus chama de semente. Semente está com propósito de crescimento. Somos comparados à palmeira. Diz que palmeira cresce até o último dia da vida. Se tem alguém que não quer crescer mais, já não faz parte desse sistema, não é? De permanência que a gente ora, eu já dou a extrema-unção e a gente sai andando, só espera a queda. Todos os comparativos da Bíblia para o cristão nessa vida é para crescimento, gente. Todos é para crescimento. Crescimento diário. Olha só, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha quando? Cada dia mais. Até o último. Já está velhinho, está lá, cara, bem velhinho, no fim, está brilhando. E cruza
país, cruza a cidade, ó o Val ali, ó, vem para cá, com a gente celebrar aqui. Val, velho, que bênção, muito bom. Não é? Eu coloquei aqui um título, gente, uma igreja, uma candeia em tempos de trevas, não é? Tá aqui, o Henrique colocou até para a gente aqui, ó, uma candeia em tempo de trevas, muito legal, a candeia dá uma aparência de, aqui carregada, parece que está com azeite, né? Funcionando como azeite. Igreja, uma candeia em tempo de trevas, e quando a Bíblia fala de candeias, a gente temos que pensar como funcionava no passado e não no presente, que no presente a gente tem aqui as lâmpadas, mas no passado era alimentada realmente com óleo, não é? Eles alimentavam lamparinas com óleo, com azeite. E a importância de nós entendermos que essa ideia, quando a Bíblia é escrita, era escrita dentro dessa visão. Porque a Bíblia fala lá no livro de Números, quando dois jovens entram no templo do Senhor para oferecer incenso a Deus e alimentar as lamparinas com fogo estranho, não é? Oferecer incenso com fogo estranho, eles foram consumidos. Então existe, sim, um azeite que não é o esperado, não é o funcional para uma carreira cristã. Existe o fogo aparente, existe o azeite aparente, que não é aquele que seria funcional, aquele que que pela igreja deve funcionar. Eu estava meditando ontem, antes de ontem, sobre esses assuntos, e disse, meu Deus, tem tanta coisa que eu gostaria que a igreja entendesse. Talvez a gente consiga passar o ano que vem inteiro separando essas coisas, separando essas coisas, separando essas coisas, separando essas coisas, porque a igreja está num dos piores períodos para o ensino, gente. Um dos piores períodos, principalmente pela desvalorização da pessoa mais importante dentro da igreja, que é o Espírito Santo. A descredibilidade que a mente cristã deu ao Espírito Santo, assim, é extraordinário. E ele é o agente transformador, é o agente revelador. Eu garanto para vocês que uma pessoa que passou muito tempo orando em línguas, ele foi amadurecido, mas quando ele parou de orar em línguas, às vezes, quando ele falhou, você pode ver que ele parou de orar em línguas, ele parou de ter um relacionamento com o Espírito Santo algum tempo antes. Resultado, ele desabou. Porque ele é o agente que traz a revelação de quem é Jesus, ele é o agente que fortalece, ele é o agente que me sustenta acima de mim mesmo, dos sentimentos, das aptidões humanas, das questões naturais, das questões da carne, que ainda a gente lida com elas ainda. Que estamos nesse mundo, né? Ainda estamos nesse mundo. Quero pegar aqui Filipenses capítulo 2, o verso 13 a 18. Põe aqui para mim aqui, Henrique. 13 a 18 de Filipenses 2. Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Dá uma olhada, gente, que volta de novo, Henrique, só para pegar, não vou discutir, mas para você sempre entender textos, né? Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então, ele quer trabalhar, Deus quer trabalhar através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções, quer trabalhar através do nosso ser, mas isso tudo segundo a boa vontade dele. Você vê que não é uma vontade ruim, a boa vontade dele. Para que vocês entendam quando falo em Romanos, né, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus trabalha através da sua boa vontade. Verso 14, façam tudo sem murmurações, porque Deus quer operar em vocês, e vocês são cooperadores dessa operação de Deus. Nós somos cooperadores dessa operação de Deus. Então eu preciso eliminar os resíduos de coisas que vão contradizer o caminho que Deus trilha. Se Deus é bom e trabalha de forma boa, de forma benéfica para mim, qualquer coisa que eu acrescento a esse trabalho de Deus é como se fosse uma espécie de contaminação para aquilo que Deus está fazendo. Então, às vezes, eu preciso ficar no mesmo lugar por muito tempo, sofrendo as mesmas agressões e pressões do mundo por muito tempo, porque eu não estou cooperando com Deus. Porque se você diz, comentei com um pastor, essa semana a gente bateu um papo, aí entramos nesse ponto de pessoas que pedem para serem usadas por Deus, pessoas que, até expressões, né? Pessoas dizem, olha, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Aí a pessoa diz que tem um chamado, mas ela não lê a Bíblia. Ela não lê a Bíblia, ela não lê um bom livro, ela não tem momentos de preciosos com Deus, ela não separa tempo para Deus e quer ser usada por Deus, e quer ser capacitada, e fica com essa conversa de passarinho de cabeça de estaca de manguezal, sabe?
Deus não chama capacitado, Deus capacita os escolhidos, mas os escolhidos não buscam capacitação, ou seja, não vão ler a Bíblia, que é por meio do qual Deus capacita. Não ouve uma mensagem, que é por meio das quais Deus capacita. Não se assenta numa escola bíblica, é por meio dos quais Deus capacita. Não tem momentos de oração, de orações, é por meio dos quais Deus capacita. Não são generosos com as pessoas, é por meio de ações que Deus capacita. É isso aí, gente. É máquina funcionando. E Deus é enviando o que é necessário, o nutriente necessário, para que a coisa aconteça. Quando eu terei mais revelação de Deus? Quando eu colocar em prática aquilo que eu já tenho. Pastor, eu quero prosperar, e eu gostaria de ser um empresário, pastor, meu dízimo vai ser 100 mil. Aleluia, amém. Bênção. Bênção. Vamos separar, sei lá, comecei a enviar pastores, gente, para tudo quanto é lugar. Mando o Guilherme lá para Guiné-Bissau, mando o... com um salário bom, né, Gui? Vai tranquilo, o Guia Cris. Mas aí a pessoa diz que quer ser um empresário, que quer ter um dízimo de 100 mil, mas, cara, é a maior luta para entregar o dízimo de 1.500, 150 conto. Maior, quando é que vai chegar lá? Não vai. Pastor Silas Malafaia falou disso para o sogro dele, eu vou entregar um dízimo de tanto. E o sogro olhou para ele e disse, esse menino gosta de conversar. Ele disse que começou se movendo e fazendo coisas, e ele separava o dízimo, ele andava com o envelope de dízimo na mão, para cima e para baixo. E falando com Deus, esse é tanto que eu vou entregar, é tanto que eu vou entregar. Ele diz, hoje eu faço isso, gostaria que ele estivesse aqui. Mas o primeiro que eu entreguei, ele estava aqui. Você entende que Deus só vai usar quem está usando o que Ele está dando? Deus vai derramar, Deus não desperdiça, gente. Multiplicação dos pães, ajuntem os pedaços 2 vezes. Ele dá semente a quem? Quem semeia. Ele aumenta a sementeira de quem semeia, gente. Então, pelo amor de Deus, entendam, é máquina, é funcional, tem que estar acontecendo em mim e na sua vida, está em movimento. Se nós não estivermos em movimento, gente, somos como poço parado, água parada, gera limbo, morre os peixes, porque não oxigena, a vida que tem dentro morre e fica aquele negócio inútil, carregado, e pense, água parada, misericórdia, com barriga d'água, né? Que chama, na terra, para a terra, claro. Não, faça tudo sem murmuração, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos fechar com o 16, Henrique, por gentileza. Preservando a palavra da vida. Volta aí, Henrique, vou ler de novo o 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, a primeira coisa importante que nós precisamos guardar no coração. Primeiro, questão de irrepreensíveis, diante de Deus, Deus nos torna irrepreensíveis por meio de Cristo, e agora, a partir de nós, sem culpa. Importante você entender essa questão da justiça, para que eu ande em justiça, para que Deus possa lidar comigo de forma própria. Eu preciso captar esse caminho da justiça, onde eu recebo perdão. Lembra do Deus justo, que não vai cobrar a mesma dívida de 2 pessoas? Está pago, então eu preciso receber isso de Cristo, mas agora, pastor, é só receber e continuar fazendo, Paulo diz, né? Agora porque nós temos graça, para perdão para os nossos pecados, vamos continuar pecando deliberadamente? Ele diz, de maneira nenhuma, aquele que recebeu a vida de Deus, não se sente mais em liberdade para o pecado, porque quem vive na prática do pecado não é livre, é escravo. Em nenhum lugar está dizendo que alguém é livre praticando o pecado. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo. E todas as vezes que eu negocio a minha liberdade, eu me torno escravo. Entro debaixo de uma vida de escravidão.
Então eu preciso entender essa questão da inculpabilidade, né? Inculpável diante de Deus, ter um coração tranquilo. Hebreus capítulo 4 diz assim: agora nós temos um sumo sacerdote, ele é justo, ele é perfeito, ele cumpriu tudo que deveria, todas as regras, ele entrou diante de Deus e está, agora por meio do sangue dele, nós temos liberdade, ousadia para entrarmos no trono da graça e alcançarmos no tempo necessário misericórdia. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus aí, porque é só ele. Ninguém mais. Só ele pôde fazer isso pela gente. Ninguém mais podia fazer uma coisa dessa. Então nós temos isso, e lá fala sobre quando eu falho, quando eu peco. Então ele diz, sinceros filhos de Deus inculpáveis, filhos inculpáveis, filhos, certeza de que eu sou filho, eu preciso ter isso no meu coração, para que eu passe por esse processo de transformação, para que eu não fique atribuindo a Deus a malignidade do mundo, para que eu não fique levando para a minha casa, roubando e levando para dentro da minha casa espiritual e dizendo que Deus está concordando com isso. Então eu preciso entender, cara, eu ando com meu pai, eu tenho um pai maravilhoso, não é? Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Agora o verso 16 ele fecha. O que é que eu devo fazer então? Preservar a palavra da vida. Para quê? No dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo, no dia do arrebatamento, eu estava comentando aí com alguém essa semana, ou na outra eu não sei, mas com alguém, acho que foi lá no Helena a gente falando. Gente, muita gente está vivendo na igreja que está, os crentes de todos os tempos, que vão ser salvos. Muita gente vai ter um extremo arrependimento quando a igreja for arrebatada. E não porque foi para o inferno, mas porque não preservou a palavra da vida. E a igreja não vai ser julgada quanto a céu e inferno, a igreja vai ser julgada quanto a galardões. E a Bíblia diz que existem galardões diferentes para cada um que procedeu de determinada forma. Cada um, quer seja igreja ou não igreja, prestará conta do que fez por meio do seu corpo. Cada um. Sabe o que é? Isso é particular meu, gente. Eu creio que até para o inferno vai ter fogo mais quente e fogo menos quente. Então a importância de nós entendermos que esse negócio de salvo para frente, para sempre, dá problema. Eu preciso preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão. A importância de nós preservarmos. Cara, preservar, sabe o que é preservar? É não deixar ela envelhecer, não deixar ela se corromper, é protegê-la, é guardá-la, é cercá-la. Jesus diz, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama, aquele que preserva, mantém ela viva. Todos os dias de manhã a Cláudia vai lá aguar as plantinhas e conversar com elas. Todos os dias de manhã. Estou lá, nem conversa comigo, acorda e estou vendo ela batendo papo, é com as plantinhas. Eu tiro um bom dia arrastado. Mas com as plantinhas, oi, vocês estão bem? Mamãe está aqui. Não é, gata? Então, entendermos isso, captarmos essa informação, gente, é muito importante para o coração de vocês, né? Isso para a gente é vida. A luz da época era acesa com óleo. Então, pastor, mas eu estou ativado, eu tenho recebido várias informações, várias direções, e eu estava ontem estudando sobre, quer dizer, essa semana eu peguei uns 3 vezes para dar uma lida sobre coach, né? Porque eu conheci um amigo, foi até uma ovelha minha, acompanhei ele durante muito tempo na casa dele, e da família dele, a gente fazia culto juntos, fiz culto na casa dele, né? Na verdade era culto eu e ele só, e a esposa dele, e a Cláudia. E aí cheguei lá, estava vendo lá, ele é coach agora. Né? Então está na frente de pastor, era só pastor, agora é pastor, é coach e pastor, não é pastor e coach, é coach e pastor. Pastor não tem onde ele foi formado pastor, mas coach tem as escolas onde ele se formou pastor, onde ele se formou coach. Né? E ele está dando palestras agora para mudança de cativeiro.
a mudar o seu cativeiro dando palestra, incentivo mental. A partir de onde? Qual é a fonte? Qual é a fonte para você levar e extrair e colocar fogo dentro de alguém através de um trabalho de coach? Não sou contra. Pastor, o senhor é contra? Para crente eu sou. Não trabalho para cristão. De verdade. Tem um conhecido meu que até cortou comunicação comigo por causa disso. É coach. E queria vir aqui. E tentou umas 10 vezes. Esquece. Coach lá sou eu. E qualquer outro que quiser ser coach lá é coitado. Não vai ter esse assento. Entendeu? Ah, mas tem uns livros bons, tem umas coisas. Não quero saber, de verdade. Não quero saber, gente. Pastor, mas sua cabeça pode mudar? Eu espero que não. Eu espero que eu continue assim. Espero que eu continue assim. Porque a base da informação, a fonte de onde se tira algo para trabalhar com você é da sua própria fraqueza. Porque é assim que o sistema trabalha. Ele te dá o que você quer. Seu corpo está pedindo açúcar e o sistema coloca, então, pão de mel na sua frente. Porque é uma coisa que o corpo deseja, então é da sua própria fonte. Quando você fala da palavra de Deus, a base para lidar com você, a fonte é Cristo. É de alguém que é vitorioso e pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a minha e a sua alma. A palavra de Deus. Coach, estou trabalhando com a mente. A palavra de Deus é poderosa para salvar a minha e a sua alma. Salmo 37 diz que ela restaura a alma. É a verdade. É contato com a verdade, é contato com a palavra. Não sou contra alguém fazer um curso, se tem um chamado pastoral, fazer um curso para ser palestrante, para não ficar repetindo as mesmas coisas, para não ser muito redundante, para interpretação de texto, não sou contra isso. Mas se começar a investir demais nisso, mais do que investir na vida, na palavra de Deus, porque eu não leio nenhum livro mais do que a Bíblia, gente. Nenhum livro. Sou apaixonado. Tenho lá, sei lá, um monte de livros. Deve ter uns 400 livros lá em casa. Mas nenhum deles eu li mais do que a Bíblia. Eu procuro ler todos os dias, a palavra está aqui, está no celular, e leio de novo, e dou uma repassada, e vou pregar uma mensagem, pego lá 2, 3 traduções diferentes, fico pensando e fico meditando durante a semana. Então, a importância disso, porque é a fonte para lidar com a minha alma. É a fonte. Eu pego um livro desse, que tem 2000 anos de instrução, e aí pego um cara que fez um curso de 3 meses, e ele está pronto para me instruir o caminho que eu devo andar? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não me pegue, não me levem mal, gente. De repente você tem um amigo que você ama muito que é coach. Não estou falando da pessoa, de pessoas. Estou falando do treinamento para a vida. Resultados que vão funcionar quando você estiver na pressão. Porque Deus não só te dá inspiração para você resolver problemas de fácil acesso, mas Ele te dá inspiração para você se levantar da cinza, para você mudar a trajetória lá no lugar onde o inferno disse que você não vai sair. E não tem boa conversa que tire de lá de baixo se não for Deus. Não tem boa conversa, bom discurso, boa lábia, como o Henrique disse que era treinado, né, Henrique, na lábia. Então, para vender, não, mas era para venda, o Henrique era treinado para vendas. Então, para a gente entender isso, né? Então, se apegue firmemente à mensagem da vida, se apegue firmemente, não deixe isso para fora. Então, essa questão do fogo, a luz da época era acesa com óleo. Na igreja, o óleo é o Espírito Santo. Hoje, na nova aliança, o óleo representa o Espírito Santo. É Ele que traz esse fogo, é Ele que acende essa chama. É o Espírito Santo, não é? O fogo é resultado do relacionamento meu com o Espírito Santo, e não apenas com pessoas. O fogo, o ânimo, a fé, a alegria de fazê-lo, não pode ser resultado do meu relacionamento com vocês apenas, gente. Não, que eu sou um pastor e eu estou tão envolvido com as ovelhas que eu ando animado para fazer as coisas. Sabe o que está acontecendo aqui agora enquanto eu prego? Estou sendo desgastado. Fisicamente, sim. Estou liberando. E aí eu tenho que me encher na fonte, em Deus, passar tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele. Para estar aceso, para ter alguma coisa para dar, para ter alguma coisa para distribuir. Você imagine um pai de família que ama tanto a esposa que não sai de casa, que fica o dia inteiro em casa cultivando. Minha mulher, minha querida, eu te amo demais, minha princesa, vou te sentar no trono, não sai para trabalhar.
Quantos dias você acha que isso vai durar, esse amor? Pouco, muito pouco. Eu acredito que não vai ser nem pela falta de dinheiro, vai ser o primeiro momento que ela resolver passar pano na casa e ele vir de lá para cá, minha princesa, ela disse, tem nada para fazer não, amor? Né? É aquele videozinho dos caras que foram prender a mulher aqui. Espancou o cara porque ele pisou na água molhada. Cadê ela? A gente está esperando o chão secar. Então apegue-se firmemente, né? O fogo é resultado do meu e do seu contato com o Espírito Santo. Estamos enfrentando a crise do Denorex. Vocês não lembram do Denorex? O Val deve lembrar. Lembra do Denorex, Val? O Marcos também lembra. O Marcos do Denorex. É aquele negócio que parece que é, mas não é, né? Eu tinha um comercialzinho na televisão, a época do Denorex. Eu me lembro, isso aí é da minha época, Val. Infelizmente. Sempre daqui a 2 semanas passa mais um aninho, né? Então, estamos vivendo a época do Denorex, da aparência, sabe, gente? A semelhança muito parecida. É por isso que esse contato com a palavra é fundamental para a gente. A aparência é coisa muito parecida, não é? Gente, meu Deus, misericórdia. Onde o fogo não é proveniente de Deus. Onde o fogo não é proveniente de Deus. Então, a gente vê nesse contato, deixa eu mostrar para vocês aqui uma passagem do Salmo, põe para mim aqui, Henrique, Salmo 37, verso 14. Dá uma olhada como o sistema está preparando para 37, 14. Os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, e para matar os que trilham o reto caminho. Você entendeu? Os desafios que tem pela frente é esse combate que o inferno vai usar. Pastor, estou passando um momento difícil porque eu sou cristão, mas isso vai aquecer cada dia mais. Eu estava comentando aqui essa semana, gente, presta atenção. Nós estamos caminhando para um momento onde você vai ter que fazer uma escolha entre Jesus e o teu filho, entre Jesus e o teu pai e a tua mãe, entre Jesus e o teu emprego, entre Jesus e o dinheiro da poupança, entre Jesus e o teu carro, entre Jesus e a sua casa. Põe para mim aqui, acho que Marcos 10 para mim, verso 1, se não é, eu vou corrigir. Mas Marcos 10 aí. Não, é o 10, mas deixa eu ver qual verso que eu quero, só para não ficar... Porque a gente está negociando a vontade de Deus, não, que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, mas deixa eu te mostrar uma passagem aqui, uma expressão de Jesus. Deixa eu ver aqui qual é o verso de Marcos 10. Onde Jesus diz, aquele que me amar menos, ou do que pai, do que mãe, do que isso, do que aquilo, cadê? E Pedro diz, e nós, como viveremos, Senhor? Se deixamos tudo e te seguimos. 10, 28? Ei, Henrique, para mim. Acho que é o verso anterior, né? É o verso anterior, não? É o 28 mesmo, mas o 28 acho que é o encerramento. Deixa eu pegar aqui. 29, põe do... não, é 28 mesmo, peraí, Henrique, desculpa. Põe aí o 23 para seguir. Põe o 23 aqui, Henrique. Pode pôr o 23. Vamos pegar tudo aí, até o 29. Eu leio rapidinho. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Põe 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Estão entendendo isso aí? Mas lá em Marcos também, ele traz uma gama. Põe Marcos também, põe lá, Marcos. O verso, acho que o 24, 25. Você tinha colocado, né, também. Pode seguir. 28 e 29. Vai, então vai, Henrique, vai lá. A minha loira está falando aí, deixa ela. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz no 29 então, né? Tornou Jesus, em verdade eu digo para vocês que ninguém aqui tenha deixado casa,
deixado irmãos, deixado irmãs, deixado mãe, deixado pai, deixado filhos, deixado campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes nessa vida, não é? 100 vezes o centro de casa, irmãos, irmãs e filhos, e com perseguições, não é? Mas a parte de Mateus lá, que diz, quem me ama menos do que esses pontos. A importância de nós entendermos que o que o inferno está usando hoje? Ele está usando isso, gente. Essas ferramentas que nos cercam. E, pastor, mas eu tenho que desprezar a minha família, eu tenho que desprezar. Não estou dizendo que você tem que desprezar a família. Não, eu estou dizendo que você tem que confiar que Deus é infinitamente mais poderoso para fazer o que você quer fazer na vida do teu filho, para fazer o que você quer fazer na vida da tua esposa, para fazer o que você quer fazer na vida do teu marido, para fazer na vida o que você quer fazer na vida do teu pai. Ele é infinitamente mais poderoso para fazer do que você é. Do que você é. Mas o que eu tenho que fazer? Salmo 37:4, alegra-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Do que colocar o pé na parede e dizer, eu só vou para a igreja se o meu marido ir, eu só vou para a igreja se minha mulher ir, eu só vou para a igreja se meu pai ir. Vai para o inferno, caramba. Porque Jesus disse, quem não tomar a sua própria cruz, eu não vou levar a cruz da Cláudia. Não vou, gente. Gostaria de pegar a minha cruz no ombro e a cruz da minha esposa. E essas duas cruzes aí, pastor, a da Hilton, né? É da minha esposa. Cadê ela? Está vindo, está sentada na ponta delas atrás. Eu estou trazendo a minha esposa. O Senhor confiou ela a mim? Pelo menos ela, Senhor. Mas não vai, gente. Eu vou chegar com a minha, ela com a dela. Cada uma com a sua cruz. Eu tive para mim foi uma visão aquilo, porque, sabe, um sonho acordado? Eu estava no banheiro tomando banho, meditando na palavra, e aí eu até desenhei o quadro, está lá em casa um papel, desenhei, estava todo mundo indo para um lugar, uma multidão indo para um lugar, com um monte de cruzes nas costas, e aí quando a gente via uma cruz gigantesca lá na frente, uma cruz. E quando a gente foi chegando perto, aquela cruz foi ficando do tamanho da minha cruz. Só que quando eu cheguei perto, aquela cruz era uma porta, e a minha cruz era eu. E aí quando eu fui chegando perto, tinha alguém que estava organizando, e as pessoas foram chegando, e eu fiquei olhando. Eu não tentei entrar. Eu disse, graças a Deus, eu acordei antes de tentar entrar, que eu não sabia se eu ia entrar, né, naquele momento. Mas aí, eu fiquei olhando que aquilo era para uma instrução. Eu fiquei de parte olhando, e as pessoas iam tentar, quando eles chegaram, a cruz que estava no ombro deles sumiu. Eles eram a própria cruz. Se tornou eles. E aí eles abriam os braços e entravam, e tinha gente que não passava. Era como uma pessoa obesa tentando passar por um lugar de alguém magro, e não passava. E ela voltava e ficava do lado. E a outra pessoa e passava. E a outra pessoa e passava. E aí algum enganchava e ficava do lado. E o Senhor disse, sabe o que é isso? Eles estão arrastando as coisas do mundo. Está carregado, está gordo das coisas desse sistema. Não vai passar. Pessoas estão sofrendo porque não estão passando. Não estão tentando, não estão conseguindo entrar. E eu acordei, eu disse, opa, ainda bem que eu não tentei entrar, não sei como é que está. Mas aí eu vou dar uma examinada, né? Me acorda. Antes que chame meu nome. Se meu nome começa com Adailton, eu estava feito aqui, José. Adailton, meu Deus. Entendeu, gente? Então, presta atenção, porque a gente precisa, o sistema vai apelar, gente, o inferno vai apelar. Futuro está aí preparado para apelar, fazer alguma coisa para tirar você. Por isso que a igreja é uma lamparina em tempos de trevas, num mundo onde precisa de luz. Inegociavelmente, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, o povo que andava em trevas, para ele brilhou a luz, que é Jesus. E olha como Jesus vem. E diz que Jesus vem como a figura de um cristão, ou seja, alguém que vem sendo exemplo para nós de como nós devemos nos comportar. Então Jesus vem brilhando como uma luz que brilha para um povo que estava em trevas. Para esse povo brilhou grande luz, que é Cristo. E aí você vai encontrar, por exemplo, Jesus não negociando com Maria, com a sua mãe, que ele amava muito, mas não negociou a palavra.
quando ela tentou tirar ele do lugar, do chamado, do propósito dele. Ele não negociou. E ele venceu, porque depois você vai encontrar Maria seguindo a Jesus. Ele não negociou com os irmãos, que acharam que ele estava louco. No final, a história diz que Tiago se converteu e se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus não negociou com ele. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então é uma decisão que eu tenho que tomar hoje, tenho que tomar amanhã, tenho que tomar depois de amanhã, tenho que tomar depois de amanhã, e depois, e tenho que continuar tomando. E eu sei que o inferno vai me persuadir, vai persuadir vocês, vai me colocar em trincheira, vai querer me encurralar, e eu preciso saber o que eu estou escolhendo. E essa escolha não é uma coisa que eu faço só lá no combate, é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu preciso treinar isso aqui enquanto eu estou livre, enquanto eu não estou sendo pressionado para fazer essas escolhas. Porque no momento que eu for pressionado, eu já sei a palavra que deve sair da minha boca. Eu já sei a decisão que eu preciso tomar. Se eu tentar confortar minha esposa de tal forma, o meu casamento de tal forma, que eu deixe Jesus para tentar confortar o meu casamento, quando vier a crise eu perco ela e perdi Jesus, porque eu também já estou distante dele. Se eu for satisfazer, não, eu preciso parar de ir para a igreja, parar disso, parar daquilo, porque eu preciso confortar minha esposa, eu vou perder ela e vou perder Jesus, porque quando vier a crise, eu não tenho nada para me calar. E aí nós dois batemos de frente. Ela não tem nada para se calar. E nós dois batemos de frente. Acabou. Acaba casamento sem Jesus. Que é isso que tem acontecido nas famílias, gente. Quantos casais se separaram e se afastaram da igreja os dois? Porque estava tentando um babar o outro. Se sustentar em si próprio. A fonte era si mesmo. Não era Cristo. A fonte era o recurso, era o dinheiro, a fonte era a minha casa, acabou tudo. Não precisou um terremoto no imóvel, um terremoto em si próprio, na estrutura humana, caiu, desabou. Desabou. Estou falando para vocês que 2024 tem vitórias aí infinitas. Mas, gente, tem frutas gostosas e doces, mas em pés de mexerica e de laranja, que tem espinhos, e eu vou ter que colher. Mas aquele que perseverar até o fim, está garantido. Aquele que avançar e entender isso, está garantido, está seguro. Porque a promessa de Deus é de estar conosco em cada um desses desafios. Essa é a promessa dele. Por isso que eu comecei falando para vocês, lembrem de quem vocês são. Lembrem da promessa dele. Lembrem da força e do poder dele. Porque vocês vão assistir de perto. Presta atenção. Guardem isso, anotem isso. Vocês vão ver histórias de mídia, de pastores, de homens que estão pregando o evangelho, que se afastaram da igreja por causa de uma mulher. Mulheres que estão pregando o evangelho, que se afastaram da igreja por causa de um homem. Jovens que estão pregando o evangelho, que se afastaram da igreja por causa de um casamento. Homens e mulheres. Porque por causa de um relacionamento que prezou mais o relacionamento, prezou mais isso, prezou por aquilo. Outros porque se tornaram empresários, outros porque tornaram isso, outros porque tornaram aquilo. Porque a máquina que Satanás está usando e vai usar agora para o futuro é isso. A última tentação. Te dou todos esses reinos. Tudo aí que você está vendo eu te dou. Se você prostrado me adorar. É a última tentação. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus.